Vamos para a nossa terceira palestra, né? A última do dia, da noite. O Dr. Paulo César Frutuoso, médico formado pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em cirurgia geral, cirurgia laparoscópica, oncológica, curso e estágio de aperfeiçoamento em cirurgia oncológica no Centro Léon Bérard, de Cancerologia, Lyon, França. Já andou lá pelo região do Kardec, né? Lyon, França, mestre em cirurgia gastroenterológica pela UF, Universidade Federal de Fluminense, professor de clínica cirúrgica e iniciação à prática cirúrgica da Escola de Medicina Souza Marques, no Rio de Janeiro. Cirurgião geral, professor do Hospital Universitário Pedro Ernesto, na UERJ. Ocupante da cadeira número 9 da Academia Brasileira Médicos Escritores. Isso é um pouco do currículo desse nosso amigo, né? Uma coisa fantástica. Entre os seus livros, A Face Oculta da Medicina, Espíritos Decaídos Materializados, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico, Alienígenas ou Médiuns, A Medicina Mediúnica do Futuro, palestrante espiritualista, membro do Grupo Espírita Lar Frei Luiz, Rio de Janeiro. Então, essa sumidade é conosco hoje. Senhoras e senhores, o nosso boa noite e o nosso profundo agradecimento pela honra do convite de nós aqui estarmos. Eu estou com um problema sério, né? Porque eu fui precedido por 2 colegas, humildemente, hein? Que eu percebi estão muito à minha frente, tanto intelectual quanto espiritualmente. Então, não vai ser muito fácil eu acompanhar o que já foi apresentado nessa noite. Bem, eu sou cirurgião. Cirurgião é aquele que vai e resolve. Está com apendicite, vai lá, tira o apêndice. Está com câncer de estômago, vai lá, tira o estômago. Então, foi o que me atraiu na medicina, foi a cirurgia. Eu caí numa enfermaria de reumatologia, o mesmo paciente de janeiro era o mesmo paciente de dezembro. Quando eu caí numa enfermaria de clínica cirúrgica, eu já tinha visto uma semana 10, 15 patologias diferentes que foram resolvidas. Então, é isso que eu quero fazer. Bem, nós fomos convidados para participar de uma mesa científica lá no Rio de Janeiro e que seria discutido o assunto vida. Um falava sobre origem, outra evolução, outra finitude. Para minha surpresa, me convidaram para falar sobre a continuidade. Será que a ciência já está acreditando que a vida continua? Bem, e tinha lá um físico que disse o seguinte: olha, se nós colocássemos o núcleo de um átomo do tamanho de uma ervilha e colocássemos uma servilha no centro do gramado do Maracanã, o primeiro elétron ia girar por fora do estádio. Aí concluiu dizendo: nós somos constituídos por espaços vazios. Se nós eliminássemos todos os espaços vazios nos 7 octilhões de átomos que compõem nossos corpos, caberia um resíduo na palma da mão, provavelmente só de energia. Então, se nós somos constituídos de espaços vazios, onde é que estão os nossos sentimentos? Onde é que está o pensamento, a consciência? Onde é que está a ternura, a saudade, o amor? Em espaços vazios? Os neurônios e as secreções são espaços vazios. Então, a ciência, nós todos já sabemos disso, está sendo obrigatoriamente empurrada na direção de algo além da matéria. Então, se nós eliminássemos todos esses espaços vazios, sobraria um resíduo, provavelmente só de energia. Bem, então está bem sacramentado na nossa mente. Rube Goldberg, um gênio do cartunismo, coqueluche aí da juventude americana na década de 30, 40, 50, e extremamente inteligente. Tanto ele era inteligente que, quando ele quis, por exemplo, criticar os impostos americanos, que eram muito claros, o que ele vai? Ele vai para o meio da rua com uma trombeta? Não. Ele coloca um contribuinte americano sentado em cima de uma almofada que despeja um jato de ar quando ele senta na direção de uma bola de gás que se aproxima de uma bola que espanta um cachorro, amarrado numa gangorra onde tem uma bola de bilhar que cai em cima de uma gangorra, lança os impostos americanos no alto, se chocam com um chuveiro na haste oposta onde tem um regador que despeja água na planta, evidentemente a planta vai crescer, e em uma das suas folhas está armada uma mão mecânica que rouba a carteira do contribuinte. Isso é o que é chamado em ciência complexidade irredutível. Por quê? Você não pode reduzir um detalhe desse desenho. Complexidade irredutível. Eu não posso colocar uma rolha nessa almofada.
eu não posso colocar... essa vela tem que estar acesa, não pode estar apagada. A bola tem que estar cheia, não pode estar vazia. Nenhuma outra folha se prestaria à mão mecânica armada nela, pois senão o objetivo não seria alcançado. Entenderam como a complexidade é irredutível? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, tudo que está acontecendo agora nos nossos corpos, nos corpos dos animais, no universo, são complexidades irredutíveis. Por que os senhores estão me dizendo? Porque os fótons da luz estão se ricocheteando no meu corpo, estão indo na sua retina, e aí o meu amigo Décio já explicou o que vai acontecer. A formação de uma imagem occipital. A mesma coisa com o tato, a mesma coisa com o olfato, a mesma coisa com a embriogênica, com a coagulação, a mesma coisa com a resposta anafilática, com a deglutição, com a digestão. Tudo são complexidades irredutíveis. Qual é a diferença das complexidades irredutíveis que estão acontecendo conosco e que foi mostrado no desenho do Rupert Goldberg? O Rupert Goldberg botou ali umas 6, 7, 8, 9 etapas. Tudo que está acontecendo conosco está constituída por milhares e milhares de etapas, das quais eu não posso tocar em um átomo, em uma partícula subatômica, porque senão o objetivo não será alcançado. Isso são complexidades irredutíveis. Para ganhar tempo, eu não vou nem falar o que está acontecendo lá no espaço sideral e que também são complexidades irredutíveis. Só dou um exemplo. A distância entre a Terra e o Sol. Se fosse um pouquinho menor, não podia ter vida, porque os oceanos evaporariam. Se fosse um pouquinho maior, não podia ter vida, porque os oceanos congelariam. Tudo é complexidade irredutível. E aí nós estamos com um problema. Toda vez que nós colocamos isso diante de uma plateia erudita, até não espiritualistas, essa pergunta é fatal. Escuta aqui. Se existe um planejamento inteligente para a vida, por que nós adoecemos? Então, eu estou no meio de uma encruzilhada. A encruzilhada está constituída pelas religiões e pela ciência. As religiões estão me levando até a morte. E estão me convencendo que eu vou continuar vivo depois da morte. O que mais? Nada. Que espécie de corpo eu vou ter? Eu vou necessitar de algum alimento? Eu vou continuar assim, aprendendo, trabalhando? Quem vai me sustentar? Onde é que eu vou morar? A criança continua crescendo? Idoso rejuvenesce? Paralítico volta a andar? Cego volta a enxergar? Eu não sei nada. Tu vai para a ciência, tudo é obra do acaso. Décio, você sabe tão bem quanto eu. Como é que a ciência está classificando o canceroso? Um azarado. Ele teve um azar de, nos 100 trilhões de células, formar uma constituição de mutações que levaram à transformação maligna. Então, eu, pessoalmente, estou sendo bem claro, só tem uma saída. Alguém vai ter que voltar do lado de lá para me contar o que está acontecendo. Mas voltar como? Através de uma incorporação mediúnica, através de uma psicografia. Tudo isso é verdade, nós sabemos que é verdade. Só que os senhores estão diante de uma pessoa que é um mal-aventurado. Eu precisei ver para crer. Precisei ver para crer? Mas como é que alguém vai voltar de lá, então, para me convencer? Alguém já voltou? Como é que um cirurgião vai acreditar numa ressurreição? Pegaram o nosso amigo, chicotearam quase até a morte. Não satisfeitos, enterraram-lhe uma coroa de espinho na cabeça. Não satisfeitos, pregaram ele na cruz. Não satisfeitos, passaram-lhe uma lança no tórax. Segundo os patologistas, as descrições evangélicas são que primeiro saiu água, depois saiu sangue. Os patologistas estão dizendo que ele deve ter tido um choque cardiogênico, um decantamento dos elementos figurados, glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas, e o plasma ficou em cima. Quando a lança passou, pegou primeiro o plasma, atravessou o pericárdio dele, e depois saiu sangue. Se isso acontecesse há 2000 anos, eu ia dizer que primeiro saiu água, depois saiu sangue. Então, eu vou ter que procurar um plano B, porque a ressurreição não casa. Não satisfeito, ainda pegaram o corpo dele, botaram numa gruta hermeticamente fechada no deserto durante 3 dias, e ele aparece com o corpo todo reconstruído? Qual é o médico que vai acreditar numa história dessa? Eu estou falando pessoalmente, estou sendo bem claro. Como cirurgião, não acreditava. Então, me foi colocado, por estranhos assim, motivos, um plano B na frente. Plano B. Eu acho que, quando eu desencarnar, o meu espírito vai ingressar num universo paralelo a esse. É o nome do meu 6º livro. Universos paralelos,
ou planos espirituais ou universos paralelos, ponto de interrogação. Eu acho que o que as religiões estão chamando de plano espiritual, plano astral, plano celestial, é o que a ciência está chamando de universo paralelo. Então, o plano B que foi colocado na minha frente foram as transposições universais e materializações de espíritos que já foram colocados aqui pelo Décio também. Bom, e aí eu tinha uma decisão terrível a tomar. Ou eu me dobro para a esquerda, nada disso está acontecendo. Tudo é ilusão, não é possível. Eu sou cirurgião. Quem é que vai se entregar na minha mão anestesiado se eu confessar que acredito em fantasmas? Ou então me viro para a direita. Quando eu me virei para a direita, na pesquisa científica do que eu estava vendo, comecei a encontrar uma série de grandes nomes da ciência que tinham estudado, pesquisado os mesmos fenômenos e concluíram que era verdade. Aí eu não parei mais. Não parei mais. Bem, vou só pegar alguns aqui. Camille Flammarion, o maior astrônomo da França, até hoje cultuado pelos franceses. Alfred Russel Wallace, elaborador da teoria da evolução junto com Charles Darwin. César Lombroso, pai da medicina forense ou judicial. Arthur Conan Doyle, médico, criador do Sherlock Holmes. Eu coloco sempre aqui o maior homem que eu conheci na vida, Luiz da Rocha Lima, estudioso profundo dos fenômenos mediúnicos. Só tem fera. Tiro 3. Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina, porque descobriu as substâncias anticoagulantes. Graças ao trabalho dele, milhares de vidas estão sendo salvas nesse momento. Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina, porque descobriu a resposta anafilática. Milhares de vidas estão sendo salvas nesse momento, graças ao trabalho desse homem. William Crookes, um dos maiores físicos e cientistas da história da humanidade. Só tem fera. Qual é o denominador comum? Todos esses homens estudaram sensitivos, se preferirem, médiums, extremamente raros em toda a história da humanidade, que entram num transe profundo, provavelmente por produção de grande quantidade de melatonina pela glândula pineal. E quando estão nesse transe, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo um estranho fluido de potência energética impressionante e que permite que os espíritos que estão em um universo paralelo ao nosso, de lá se teletransporte e se materialize. Que fique bem claro, se tivesse um espírito materializado aqui, todo mundo estava vendo. Se ele chegasse perto desse microfone e falasse alguma coisa, todo mundo ia ver. Se ele caminhasse por essas fileiras exalando algum odor, todos perceberiam. Se os senhores pegassem os seus telefones e o fotografassem, ele apareceria na foto. Está teletransportado e materializado durante alguns momentos no nosso universo. Foi o que aconteceu com as pesquisas, por exemplo, de William Crookes. Aqui nós temos a materialização do espírito de Kat King. A médium que ele estudava, Florence Cook, tinha 15 anos. As experiências eram feitas na casa dele, na presença de seus familiares e amigos íntimos. Haveriam, na casa de William Crookes, portas secretas ou alçapões que ele não conhecesse? Haviam reuniões em que as duas apareciam simultaneamente, tanto a Florence Cook quanto a Kat King. Então, isso é verdade. Isso é possível que aconteça, sim. Essa é uma outra médium desses efeitos físicos, chamada Ellen Dunk, inglesa. Através dela, observe o seguinte, a médium feminina, e através dela um espírito masculino se materializava. É assim que nós vemos os espíritos materializados, recobertos com mantos, também confeccionados com ectoplasma. Ali está a fotografia de Albert Sturt. Na minha humilde opinião, eu acho que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem nas materializações de espíritos. Bem, todo mundo conhece essa imagem. Jesus no Monte Tabor. Quem é que está ao lado dele? Moisés e Elias. Pergunta a todos que aqui estão, da primeira à última fila. Alguém de nós, diante de uma cena dessa, conseguiria dormir? Esse que se manteve acordado não tentaria acordar os dois, ou tentou e não conseguiu. Os evangelhos citam que até os 3 estariam sonolentos. Os historiadores modernos estão dizendo que o Monte Tabor era muito íngreme, e quando chegaram lá acompanhados de Jesus, estavam muito cansados. Dormiram. Amigos, nem que eu subisse o Monte Everest a pé, eu ia dormir diante de uma cena dessa. Quer dizer, será que eu estaria
exagerando em acreditar que ele estava acompanhado por médiuns de efeitos físicos que entraram em um transe mediúnico nesse momento e os espíritos de Elias e de Moisés se materializaram ao seu lado? Então, eles não estão no túmulo aguardando o dia da ressurreição dos mortos. Moisés já tinha morrido há mais de 1.500 anos. Elias já tinha morrido há mais de 800 anos. Estão percebendo? Estão percebendo a aproximação aos poucos, mais firme da ciência com a religião? Bem, anjos com vestes resplandecentes, uma das condições para que tais fenômenos aconteçam é a escuridão. Os fótons da luz artificial e a luz natural afetam o ectoplasma, o médium, quando está no transe, e a entidade. Se eu estou na escuridão completa, como é que eu vejo uma entidade materializada saindo da cabine? Porque quando ela sai da cabine, ela tem luminescência própria, ela tem bioluminescência e as suas vestes também. Aí o que os evangelhos dizem? Olha lá, anjos com vestes resplandecentes à porta do túmulo de Jesus, com todo mundo vendo. Não é um médium vidente, todo mundo está vendo. Estaria eu exagerando diante de tudo que eu tenho estudado, visto? E os senhores perceberão o que eu estou querendo dizer daqui a pouco? Que estariam 2 espíritos materializados às portas do túmulo de Jesus? Não dá para acreditar. O cego de nascença, eu vou cuspir na terra, vou confeccionar um cataplasma com a minha saliva e vou aplicar na vista de um cego e ele vai voltar a enxergar? Atenção para a imagem que será montada agora. Observem um médium com submetido a uma encarnação mediúnica. Não tem um espírito materializado aqui, tem um médium de efeito físico. E tem um espírito médico encarnado nele, encarnação mediúnica. A encarnação mediúnica, a entidade toma conta completamente do corpo do médium. E quando isso acontece, o médium nada percebe e depois de nada se lembra. Atenção! Enquanto ele estava cuidando de um paciente, nitidamente se vê alguma espuma, não é? Saindo pelo nariz e pela boca do médium. E se isso tivesse acontecido há 2000 anos, o que é que eu pensaria? Já foi dito aqui que, para cada célula física do meu corpo, existe um componente extrafísico no perispírito. E se eu tivesse conhecimento científico que me permitisse saber como teletransportar essas células do olho de um cego para o seu corpo físico, para isso eu ia precisar de energia. E muita energia, mas energia não falta, porque o ectoplasma está em todos nós. Qual é a diferença do médium de efeito físico para nós? Um dos seus evolutórios, até onde eu entendo, talvez componente do perispírito, chamado tela búdica, é mais fina e mais fenestrada. Então, o ectoplasma dele se desprende com mais facilidade. É a tela búdica que está em nós que impede que nós sintamos o toque dos espíritos que aqui estão. Isso tem um problema terrível. O médium de efeito físico, geralmente, é um indivíduo altamente endividado e que lhe é dada essa mediunidade para que possa resgatar com mais facilidade os erros do passado. Então, ele sente o toque dos espíritos. Se ele é perseguido por uma legião de inimigos, os que eu conhecia, do nada, sentiam bofetadas, beliscões, puxões de cabelos, pontapés. Já imaginaram um cirurgião sendo um médium de efeito físico? Ele está realizando uma cirurgia e, do nada, ele recebe uma bofetada. Essa é a sina dos médios de efeito físico. Outra sina, médium Gilberto Arruda. No dia 19 de junho de 2015, teve a sua casa invadida, foi torturado e assassinado. Geralmente, esses médiuns também têm um final de vida meio violento. Bem, então, é essa a estrutura. Você adora a imagem, né, André? O André adora essa imagem. Então, essa estrutura perispiritual, aonde estão localizadas as nossas células extrafísicas, que dão a formação ao nosso corpo. O espermatozoide do meu pai se uniu com o óvulo da minha mãe, formou um ovo. 2, 4, 8, 16, 32 células absolutamente iguais. De repente, células absolutamente iguais. Uma se transforma numa célula do pulmão, outra no osso, outra um neurônio, outra uma célula da pele, outra do fígado, outra do estômago. Então, alguma forma está conduzindo essa formação. Não tem como eu deixar de acreditar nisso mais, diante de tudo que nós já sabemos que é verdade. Qual é o problema da ciência não aceitar tais fenômenos? A quantidade de energia exigida para que tais fenômenos aconteçam. Se eu pegar 60 gramas no corpo de algum de nós e medir a quantidade de átomos ali existentes com a sua energia, utilizando, por exemplo, a régua
não é? Fórmula de Einstein é igual a mc². A ciência que está me dizendo isso, é a ciência que está me dizendo isso. Em 60 gramas eu tenho energia para a construção de 100 bombas atômicas iguais às que foram lançadas em Hiroshima. Qual é a energia necessária, então, para o teletransporte e materialização de um espírito pesando 85 quilos? 141 mil bombas atômicas. Então, a ciência não acredita. A única coisa que a ciência já conseguiu teletransportar até agora foram fótons. Então, como é que eu fico? Vendo isso acontecer. Fácil. Fico nas mesmas condições dos discípulos de Jesus que não entendiam nada do que ele fazia. Mas se não fosse pelo testemunho dele, nós nem saberíamos que ele existiu. Estou colocando testemunhos meus em livros, e deixando que essa garotada que está chegando aí muito mais evoluída que eu, mais preparada, com uma evolução da inteligência mais rápida pela internet, pelo videogame, peguem isso e mais cedo ou mais tarde deem prolongamento a essas observações. É só questão de tempo, nós sabemos disso. A ciência e a tecnologia está numa evolução mais rápida do século XX e XXI, mais rápida do que toda a história da ciência, ou seja, ao longo de 5 séculos. Eu fui chamado para falar esse assunto lá em Portugal. Aí pensei aqui comigo, Décio, o nosso amigo Lacerda, lá no Rio Grande do Sul, disse o seguinte, olha, a materialização de um espírito de 85 quilos daria para a energia envolvida no fenômeno, daria para iluminar um estado do tamanho do Rio Grande do Sul por 161 anos. Aí eu pensei aqui comigo, caramba, quantos Portugais cabem dentro do Rio Grande do Sul? 3,5. Então, a materialização de um espírito daria para iluminar Portugal quase o tempo da existência do Brasil. Então, a ciência não consegue ainda acreditar, certo? Mas não estou preocupado com isso, porque a própria ciência reconhece que só sabe o que acontece em 4% do universo. 96% do que acontece no universo, a ciência confessa que não sabe. Então, é questão de tempo. Convido agora os que me honram com a presença para 4 reflexões. E se o médico, como nós, como os que aqui estão presentes também, estivesse presente em alguma dessas reuniões em que ocorressem esses fenômenos? Segundo, e se algum médico já falecido, porém vivente em outro plano de existência, ali se materializasse? Terceiro, e se fosse possível o diálogo entre esses 2 médicos? Quarto, a mais importante, e se tais diálogos continuassem a ocorrer ao longo de 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Como é que eu vou voltar? Começar tudo outra vez? A estrela de Belém, estrela, não dá para... Estrela, se for uma estrela, nós estaríamos aqui, se fosse uma estrela, um cometa, um objeto voador não identificado, talvez eu compreenda. O Sermão da Montanha, a crucificação, a ressurreição, entre aspas, para mim aconteceu, foi uma materialização do seu espírito. Tudo isso aconteceu e precisa ser insistentemente relembrado. Só que eu não consigo ficar paralisado ao que aconteceu há 2000 anos. Eu quero entender como aconteceu. E aí caímos na fé raciocinada, que foi colocada aqui. Eu quero entender e não acreditar porque é um sacerdote que está me dizendo. Pessoas que eu tanto amo como meu pai e minha mãe, que estão dizendo. Eu quero acreditar porque eu sei que é assim. Então, é a chamada fé raciocinada. Vocês estão vendo aqui o espírito de um médico materializado. Frederic von Stein, médico do exército nazista. Se aproximou do lar de Frei Luís, aqui está a figura de Frei Luís, um frade franciscano alemão que veio para o Brasil na primeira metade do século XX e se radicalizou lá na Serra do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. Realizou tantos prodígios que acabou sendo considerado um santo, porque era um médium. Ô, Paulo César, o Frederic era cirurgião do exército nazista? Por que ele se aproximou do lar de Frei Luís? Porque no nosso educandário, com mais de 500 crianças hoje, mais de 500, haviam judeus reencarnados. E o ódio persistia. Só que ele caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão, e quando ele compreendeu o que tinha feito de errado, que continuava fazendo, ficou 10 anos sem se manifestar. Quando passou a se manifestar absolutamente transformado, o médium Gilberto Arruda já estava no grupo e, através da mediunidade de efeitos físicos, os prodígios que nós descrevemos nos nossos livros foram realizados ao longo de 60 anos.
Eu fiquei tão esmagado com essas verificações que achei que tinha que colocar isso no livro, principalmente informando a classe médica, e a minha vida virou pelo avesso. Por que os senhores estão me vendo hoje aqui? Por causa desse livro. Mais de 60 mil livros vendidos e já rompeu as fronteiras aí do Rio de Janeiro, do Brasil, já chegou no exterior, está sendo traduzido para o inglês e não sei onde vai parar. Mas, seguindo-se a ele, mais 5 livros. Por enquanto, não sei até onde vai essa missão, não. E o que eu coloco nesse livro, A Face Oculta na Medicina, que foi o primeiro? Diálogos entre um médico encarnado e outro desencarnado materializado pela ectoplasmia. Vou apresentar aqui algumas perguntas que qualquer médico faria se tivesse nessa oportunidade. Qualquer médico faria. Vou colocar algumas. Se eu contar todas, ninguém vai comprar o livro. Frederic, por que pacientes submetidos a cirurgias hiperfísicas não acusam dor durante o procedimento? Sabe o que é cirurgia hiperfísica? Aquelas que ultrapassam os limites físicos do corpo humano. Isso é possível. Isso é possível. Olha só. Eu presenciei muitas dessas cirurgias. Algumas das peças que eram removidas eu mesmo removia. Algumas eu mandava examinar por patologista da minha confiança. Eles concluíam que eram peças humanas, sim. Então, é a possibilidade da realização de cirurgias hiperfísicas. Daí a minha pergunta, por que o paciente não sente dor? Resposta, lembre-se que o médium era um mecânico de automóveis, então ele não poderia me dar essa resposta. Olha, Paulo César, os nossos anestesistas espirituais sabem como estimular o sistema nervoso dos pacientes a produzirem grandes quantidades de endorfinas e encefalinas enquanto nós estamos realizando as cirurgias hiperfísicas. Poxa, endorfinas e encefalinas foram descobertas em dromedários e camelos no deserto Saara. Enquanto eles mastigavam frutos espinhosos, como aqueles ali, com as gengivas sangrando e apanhando o condutor, não demonstravam nenhum sinal de dor. Isso levantou a curiosidade dos biólogos. Vamos ver se tem alguma substância anestésica nos frutos. Não tinha. Aí examinaram o plasma dos animais quando estavam mastigando os frutos e descobriram essas substâncias com uma potencialidade anestésica enorme. Endorfinas, morfinas internas. Algumas endorfinas encefalinas apresentam uma capacidade anestésica até 200 vezes maior do que qualquer morfina que você compre no mercado. Com uma vantagem, não leva à dependência. Então, e se os nossos anestesistas soubessem como fazer isso? Isso já existem possibilidades através de alguns mecanismos, não é? Como a utilização, me ajuda, Décio, daquelas agulhas que eles introduzem, como é o nome da técnica? Acupuntura. A acupuntura talvez já possa realizar isso. Eu me lembro que eu estava estudando medicina e foi mostrado um filme, na época, de uma paciente sendo submetida a uma craniotomia às custas de uma anestesia pela acupuntura, absolutamente desperta. Quer dizer, abrir o crânio dela e ela conversando com os médicos. Bem, Frederic, por que com frequência vejo você e outras entidades médicas atuarem em regiões do corpo dos doentes distantes da área enferma? Vou só mostrar a resposta e não vou fazer nenhum comentário. Eu sei que o paciente está com um tumor no cérebro, ele está atuando no tórax. Eu sei que o paciente está com uma isquemia coronariana, ele está atuando no abdômen. Eu sei que o paciente está com um câncer no estômago, ele está atuando na cabeça. Por que ele não age próximo da área onde está a enfermidade? Vou mostrar sua resposta sem comentários. A preocupação do enfermo sobre a região ou órgão que ele sabe estar doente dificulta a nossa atuação. Desviamos, então, sua atenção para outra área, mas, na realidade, confeccionamos um túnel de ectoplasma até a zona verdadeiramente doente e ali realizamos o procedimento necessário. Sem comentários. Frederic, como correlacionar a existência de Deus com as doenças da infância? Sabe por que eu fiz essa pergunta a ele? Estava passando pelo corredor do Hospital Universitário Pedro Ernesto e encontro com ex-aluno cirurgião de cabeça e pescoço, de primeira qualidade. O que você vai fazer, Leonardo? Eu vou operar um paciente. O que você vai fazer? Eu vou fazer uma traqueostomia. Tu vai abrir a traqueia do doente, é? Por quê? Vamos lá na sala que eu vou te mostrar. Entrei na sala, encontro um paciente anestesiado com sarcoma. Sarcoma, os médicos aqui sabem, praticamente letal, no pescoço, do tamanho da cabeça do paciente. O tumor estava comprimindo a traqueia, ele não estava conseguindo respirar, fizeram a traqueostomia, algumas semanas depois o paciente desencarnou.
Idade do paciente, 6 meses. E aí eu indaguei ao meu ex-aluno. Leonardo, esse tumor nasceu com essa criança. Olha ali no negatoscópio, aquela tela iluminada estava a tomografia da mãe grávida. E na tomografia já aparecia o sarcoma no pescoço do feto. Cadê Deus aí? Está descansando? Está dormindo? Está passeando? Está distraído? A criança nem nasceu. Fez mal a quem? Bem, resposta. Entendo os tumores como aspiradores das impurezas do espírito e tudo se esclarecerá. Mas se a criança nem nasceu, como é que essas impurezas foram para lá? Vou usar uma alegoria que sempre uso quando estou dando aula. Eu dou aula em 2 universidades de medicina no Rio de Janeiro e falo para os alunos coisas óbvias. Salto aos meus olhos, agride a minha fronte, aperto o meu nariz e puxo a minha orelha, que essas impurezas só podem ter sido colocadas nesse espírito em vidas passadas. Então não é a primeira vez que nós estamos aqui, nem vai ser a última. Quantas eu já tive? 10, 20, 30, 40, 100, 200 encarnações? Em quantos países eu habitei? Quantos idiomas eu aprendi a falar? Por que eu não me lembro de nada disso? Porque o esquecimento é uma dádiva. Eu não me lembro nem do que eu comi anteontem. Se eu me lembrasse do que eu fiz em vidas passadas, o remorso não me deixaria ser cirurgião. O remorso não me deixaria ser cirurgião. Os senhores entenderão daqui a pouquinho o que eu estou querendo dizer. Frederico, como você e outras entidades médicas podem visualizar o interior dos corpos dos pacientes? Eles ficavam minutos olhando o paciente, materializados ou encarnados mediunicamente, olhando. A nítida impressão que eles estavam vendo o interior dos corpos. Como? Resposta dele. Eu vejo o interior dos corpos como se pele eles não possuíssem. Então, está de acordo com o que foi colocado pelos nossos amigos do plano nas obras que todos nós conhecemos. Exemplo, ao que tudo indica, em acordo com as obras mediúnicas, os espíritos, de acordo com sua evolução, possuem visão de raio-x. Eu, como cirurgião, quantos diagnósticos faria se eu tivesse a visão mediúnica do raio-x? Quando eles estão encarnados no médium, eles estão usando o equipamento físico do médium. E o equipamento físico do médium é semelhante ao meu. Então, eles estão usando os sentidos do médium sob ação mediúnica do espírito. Mas como você distingue uma célula sadia de uma enferma, Frederico? Eu as distingo porque suas vibrações são diferentes uma das outras. Se ele vê a célula vibrar, ele tem visão microscópica. Então, mais uma vez, ao que tudo indica, em acordo com as obras mediúnicas, os espíritos, conforme sua evolução, possuem visão microscópica. É isso aqui, por exemplo, que a tecnologia médica já está utilizando. Tomografia por emissão de pósitrons. Nós já estamos usando a antimatéria no escrutínio do corpo humano. Ou seja, a nossa tecnologia está cada vez mais sensível. Daqui a pouco, a sensibilidade da tecnologia médica estará tão sensível que detectará a existência do componente extrafísico imortal, energético, transmissor da vida ao nosso corpo físico. Então você vai matar quem? Não existe morte? Estão percebendo a importância da ciência nessa história? Estão percebendo a importância da ciência nessa história? Olha, esses corruptores, assassinos, pedófilos, terroristas, milicianos, todos, vacinam seus filhos contra tudo. Paralisia infantil, catapora, varíola, sarampo, vai por aí afora. Por que eles fazem isso? Foi a ciência que comprovou a existência desses micro-organismos. Nós estamos vendo? Eles estão em cima de nós, nas nossas roupas, no ar que nós respiramos, na nossa alimentação. Foi a ciência que comprovou. Então, a ciência está se aproximando, cada vez de forma mais rápida, a comprovar de todas as verdades que nós sabemos. Por isso, nós estamos aqui numa sexta-feira à noite. Então, tudo isso que foi colocado é verdade. O que está se aproximando? A comprovação científica. Nós vimos isso claramente aqui. E aí, você vai fazer as coisas erradas que você continua fazendo? Bem, até onde vai essa sua visão microscópica, Frederico? Você é capaz de ver as organelas celulares? Para eu ver organela celular, eu vou precisar de microscópios eletrônicos de até aumento de 400.000 vezes. Ele disse que pode. Frederico, se você tem visão ultramicroscópica, por que quando nós trazemos alguns pacientes que são submetidos a cirurgias hiperfísicas, precisa ter sangramento? Você não pode poupar os capilares na área onde você está atuando? Você não sabe se desintegrar o que precisa ser desintegrado? E, às vezes, você sabe até como desintegrar e rematerializar aqui do lado de fora? Por que tem que ter sangramento? Resposta. Para aumentar a fé do doente e a sua.
Frederic, você é capaz de alcançar com a sua visão o átomo e as partículas subatômicas? Não. Eu ainda não. Mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Até a humildade ele demonstra. E para terminar, Frederic, qual a razão espiritual para essa doença chamada Síndrome de Larsen? Resposta: a Inquisição. Entrou uma senhora empurrando uma cadeira de rodas. Nessa cadeira de rodas estava uma jovem de 30 anos, toda deformada, principalmente nas articulações. Olhos dilatados, uso intenso de corticoide, uma traqueostomia, e a mãe com aquela resignação. O Frederic estava encarnado no médium dele, era uma reunião pública, e ele, do meu lado, ele falou assim: Paulo César, veja o que nós, foi bem claro, o que nós fazíamos na Inquisição. O que nós fazíamos, Frederic? Essa jovem era uma das nossas cúmplices na manipulação dos instrumentos de tortura utilizados na Inquisição. Aí eu me aproximei da mãe. Minha senhora, como é o nome da doença da sua filha? Olha, é uma doença genética rara e o nome é Síndrome de Larsen. Eu anotei. Cheguei em casa, fui olhar. Está lá Síndrome de Larsen. Doença genética incurável. Você trata, mas não cura. Ainda. Joseph Larsen, cirurgião ortopedista, que a descreveu em 1950. Daí o nome, Síndrome de Larsen. Afeta 1 em cada 100 mil indivíduos. Doença rara. Mutação genética única no gene FNLB, não é? Localizado no cromossoma 3. Proteína alterada, filamina B. Onde é que entra essa filamina B? Na constituição das articulações do embrião, além de outras. Então, se o gene está alterado, a proteína está alterada, sabe o que acontece com o feto até antes de nascer? Luxações. Se desprende o ombro, o cotovelo, o punho, as vértebras, a bacia, o joelho, o tornozelo e por aí fora. Aqui está alguma dessas anomalias, não é? Nós estamos vendo nitidamente aqui uma luxação em cotovelo. Observem as alterações articulares, não é? E mais ou menos a imagem que a jovem apresentava quando entrou na sala de tratamento no Latte Frei Luiz era isso aí. Estão percebendo as alterações nas articulações? Se eu estivesse diante de uma plateia de alunos de medicina, pararia por aqui. Doença rara, genética, tratável, mas incurável. Como estou diante de uma plateia espiritualista, vou dar um passo mais. Qual o passo que eu vou dar? Eu vou dar as lesões causadas por alguns dos instrumentos utilizados pelos torturadores da Inquisição. Eles pegavam, por exemplo, a vítima, amarravam pelos punhos nas costas e elevavam a vítima numa corda. E ainda tinham cuidado de colocar pesos nos tornozelos cada vez maiores. Algumas das vítimas eles soltavam e, antes que a vítima chegasse ao chão, eles prendiam a corda novamente. Em alguns casos acontecia um desprendimento do corpo da vítima dos seus braços. Os braços ficavam na corda e o corpo caía, e a vítima morria de hemorragia. Aqui nós temos a roda, não é? Colocava a vítima nessa posição, puxava os punhos para lá e puxava os tornozelos para cá. Os trapézios colocava nessa posição, colocando pesos cada vez mais pesados nos seus tornozelos. As lesões causadas por esses instrumentos eram exatamente nas articulações. Não tem saída. Eu posso plantar o que eu quiser, mas a colheita é obrigatória. A maior parte dos males que nos acometem, são causados por nós nessa atual existência. Pelo mau comportamento, pelo uso vicioso de alguma coisa. Mas e aqueles que acometem pessoas que têm cuidado com a sua própria vida? Crianças que nem nasceram. Só tem uma informação. Não é Deus que está nos impondo isso. Somos nós. Nós é que estamos causando as deformidades aonde? No nosso perispírito, que já está sendo estudado pelos cientistas e estão colocando o nome de campo morfogenético. Para mim é a mesma coisa. E onde é que essas alterações, essas impurezas que nós colocamos, vai influenciar? O ADN. Matemático. Não tem saída. Quais são as minhas conclusões? Somos todos seres imortais. Nessa evolução, nosso conhecimento jamais cessará. Nossa evolução em conhecimento jamais cessará. Aliás, é uma maravilha de informação. Paulo César, isso já está dito, foi dito, inclusive ao Kardec. Quando você chegar do lado de cá, tu está pensando que você esqueceu tudo que você estudou?
naturalmente, tudo que você estudou retornará naturalmente à sua memória. Eu entrei para a Faculdade de Medicina em 1970. Nós estamos em 2019. O que eu me lembro? Eu me lembro aquilo que eu faço como cirurgião e aquilo que eu ensino. Ele está dizendo que está tudo arquivado. Quando eu passar para lá, isso naturalmente voltará à minha memória. E vai mais. E não é só o que você aprendeu nessa existência, não. O que você aprendeu nas outras também. E vai mais. Ó, quando você chegar do lado de cá, Paulo César, você, em 1 hora, você aprenderá o que na Terra ficaria anos estudando. Quanto me custa essa espera? Tudo o que aprendemos em nossa atual existência e nas anteriores está preservado em nosso cérebro quântico espiritual. Todos os nossos atos bons ou mais ficam impressos em nossos corpos extrafísicos. A grande maioria das doenças humanas tem sua origem em vidas passadas. Então, nós estamos em muitas dessas doenças cuidando dos efeitos, não sabemos as causas. Agora, tudo isso será fruto, será estudado nos congressos de medicina do futuro. Porque nós estamos caminhando nisso. Nós estamos caminhando nessa direção. As doenças são purificadores ou corretores do espírito. Então, é só questão de tempo. Nenhum médico que honra a sua profissão jamais estará sozinho. Não tenho nenhuma preocupação com meus colegas que eu não acredito em nada. Um dia desse conversei com um deles. Colega, você tem cirurgião cardiovascular. Você tem ideia de quantos pacientes você já operou? Tessa. Com a maior naturalidade. Uns 23 mil. O cara precisa de religião? É mais importante a conduta do que a crença. Fatal. Não tem saída. Então, não tenho nenhuma preocupação com eles. Estão na minha frente. Estão na minha frente. Eu tenho alguns colegas que eu não acredito em nada e confesso que eu não tenho o trato, o carinho, a perseverança, o cuidado, a paciência que eles têm com os pacientes. E eu não acredito em nada, pelo menos dizem que eu não acredito em nada. Não mexa com nenhum deles. Bem, estão me reconhecendo aí ou quer que eu tire a máscara? Então, eu não entro em nenhuma cirurgia, em nenhum procedimento cirúrgico, dentro da minha sala, sem colocar essa imagem na minha mente. Nenhum de nós está sozinho. Para terminar, eu tinha operado uma paciente com câncer de mama e essa paciente estava com 1 ano de operada. E aí ela desenvolveu metástases para todo o esqueleto. O principal sítio metastático do câncer da mama é o osso. Bom, na época não tinha mais nada a se fazer. Conversei com ela, conversei com a família e ofereci a ida a uma dessas nossas reuniões de matrizações. 2 principais motivos dessas reuniões acontecem. 2. Primeiro, atendimento a pessoas enfermas, graves, que a nossa medicina pouco pode fazer, principalmente cancerosas, que é a área onde eu mais atuo. Segundo, lampejos lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro. Eu vou voltar, vou ser médico, vou entrar na faculdade de medicina. Sabe o que eles vão fazer comigo? Abre a boca, Paulo César. Vão recolher células da minha mucosa bucal e vão fazer um escrutínio do meu ADN. E vão pesquisar se no meu ADN eu tenho a genética da mediunidade. Porque tudo isso aqui que foi relatado tem que estar no ADN. Se eu tiver, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Levei ela numa reunião de materializações. Foi colocada no leito ao meu lado. Eu estou sentado aqui e a paciente está ao meu lado. Da cabine, onde está o médium Gilberto Arruda, sai uma entidade materializada, de nome João Pedro, que é o líder dos médicos que atuam no Lar de Frei Luís. Tem uma escola de ectoplasmia do lado de lá. Quando eu desencarnar, vou ficar de joelhos na porta da escola dele pedindo uma vaga. Doutor João Pedro veio com aquela luminescência e começou a deixar jorrar a sua luminescência e as ampolas de instrumentos que materializavam as suas mãos com tamanha claridade, com tamanha energia eletromagnética, que era possível ver até os ossos do carpo e do metacarpo. Em algumas vezes, 40 anos vendo isso acontecer, eles passavam perto de mim e nós escutávamos os estalidos dos ossos, das articulações, o arfar da sua respiração. Então, eles podem materializar um corpo completo. Numa dessas reuniões, foi a única que aconteceu comigo,
uma dessas entidades, o próprio Frederico Paulo César, se aproxime de mim que foi lhe dado uma chance de você ter mais um ensinamento. Segure no meu braço e comprima lentamente. Peguei o braço da entidade e comecei a apertar. A impressão que eu tinha é que eu estava apertando um maço de papel crepom. Soltei o braço da entidade com medo de prejudicá-la, entrou dentro da cabine e se desmaterializou. João Pedro se aproxima, começa a tratar a paciente com câncer de mama com metástases ósseas disseminadas e daqui a pouco começa a conversar com outra entidade que nós não víamos, mas ouvíamos a voz pelo fenômeno da voz direta. A entidade materializa tão somente a laringe, e se a laringe não estiver solidificada ou iluminada, você não vê, mas ouve a voz. Em inglês fluente. Naquele momento inesquecível da minha vida, eu estava vendo 4 dos mais fantásticos e raros fenômenos descritos pela ciência da mediunidade. A materialização do espírito, a bioluminescência, que é a produção de luz por um ser vivo, o fenômeno da voz direta e a xenoglossia, quando a entidade fala idiomas desconhecidos do médium. 4. Tamanha era a velocidade do diálogo em inglês que eu não estava entendendo nada. Mas uma palavra, as duas entidades repetiam insistentemente. Wonderful, 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 wonderful. Estou sentado aqui na minha cadeira. Meu Deus, o que pode haver de tão maravilhoso com uma paciente com câncer de mama, com metástase para tudo quanto é osso? Calado. Eu nunca me dirigi à entidade. O problema é quando ela se dirigia a mim, eu controlar a minha curiosidade científica. Eu queria saber tudo, a ponto de ser advertido. Olha, se você continuar com o seu olhar de curiosidade sobre mim, a entidade materializada vai falando isso, nós vamos ser obrigados a interromper o atendimento dos enfermos. Tudo está no livro. A resposta me foi dada pelo Frederico em outra reunião, porque eu não perguntei nada ao João Pedro. Que essa resposta fique nas nossas mentes para sempre. Porque nós todos sabemos que é só questão de tempo. Em algum momento nós seremos atingidos por algum distúrbio de saúde. Esse distúrbio de saúde pode ser mais ou menos profundo e pode também nos levar à nossa desencarnação. Todos nós sabemos disso. É só questão de tempo. Frederico, o que havia de tão maravilhoso com aquela paciente que João Pedro e a outra entidade que se manifestava pela voz direta tanto elogiavam? Resposta. A forma como ela estava aceitando a prova da sua doença. Ela não estava blasfemando contra Deus, ela não estava acusando os médicos, e tudo que a medicina de vocês tem a oferecer, ela estava aceitando resignadamente, tranquilamente, serenamente. E esse comportamento estava trazendo um grande benefício para o seu espírito. Graças a Deus, muito obrigado pelo convite e pela atenção. Então, nós vamos agradecer a presença de vocês, agradecer as excelentes explanações de hoje. Amanhã vai ser mais fácil um pouquinho, viu? Hoje foi um pouquinho mais puxado, mas amanhã é sábado, é mais light, vai ser mais tranquilo, tá? E pedir a Deus que proteja todos nós, possamos voltar com saúde para as nossas casas, e amanhã, de manhã, nos encontramos aqui para aproveitar o nosso sábado. Vamos aprender bastante amanhã. Aproveite, porque esses colegas são, assim, os tops de linhas do nosso país nesse momento, nesta área da medicina e da espiritualidade, uma área a ser desbravada por todos nós. Então, em nome de Deus, damos por encerrada a reunião de hoje. Muito obrigado por todos.